enquanto nós não estivermos E aí, galera, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, galera aí. Nós estamos falando de equilíbrio iônico, perfeito? Estamos falando de equilíbrio iônico. Nós comentamos sobre constante ácida, nós falamos algumas coisinhas, não, na realidade falamos algumas pessoas falam Oswald, outros falam Otiswald, a pronúncia é o que menos importa nesse momento. Então, nós falamos sobre isso. A gente precisa focar um pouco mais em equilíbrio iônico, que é a nossa aula de hoje, né? Eu acredito que não ficar isso hoje e amanhã em equilíbrio iônico, cálculo de pH, essas coisas, questões um pouquinho, tá, gente? E eu acho que a semana que vem, eu não vou acelerar, não. A semana que vem a gente fala sobre hidrólise salina, tá? E falamos também de solução tampão. E aí nós acabamos equilíbrio químico. Hoje não é química, não, hoje é física, tá? Só para a gente entender. Na física, vocês ficaram na dúvida se vocês iriam começar com elétrica ou ondulatória. Eu preferi começar com ondulatória. Ondulatória é a matéria mais light para a gente poder trabalhar em EAD, né? A matéria mais tranquila. Então, como que eu dividi a minha ondulatória? Eu dividi assim. Eu vou dar toda a parte ondulatória, toda a parte ondulatória. Eu dividi algumas partes. Equação fundamental da onda, frequência, essas coisas assim e tal. Depois, eu vou dar uma ênfase maior a interferência, cálculos, matemática, interferência. Depois, a gente fala sobre acústica, show? Aí eu falo fenômenos relacionados à acústica e depois eu dou uma ênfase em cálculo de Doppler, tá? Depois, nós vamos para cordas vibrantes, tubos sonoros abertos, tubos sonoros fechados. Então, eu acredito que ondulatória vai ser em torno aí de um mês trabalhando ondulatória. A gente consegue fazer um trabalho excelente para ondulatória, tá? Para não perder nenhuma questão de ondulatória na prova do Enem. Então, deixa eu pegar o meu slide. Tem um slide aqui preparado, organizado e bonito para a gente estar trabalhando. Deixa eu ver se é isso aqui. Isso mesmo. Galera, eu vou dar uma noção. Deixa eu mudar esse layout do meu slide, porque ele está ao widescreen, que acho que é melhor para a gente.
Compartilhei minha tela. Isso aqui. Massa demais. Show? Nós vamos matar toda a ondulatória, tá? Deixa eu ir lá só para mostrar para vocês aqui. CCR, pré-ENEM, cronograma Descomplica, física. Ó. Então, ó. Força, tudo que tá China nós já fizemos, ó. Aqui tá errado um pouquinho a sequência, ó. Associação de resistores, nada a ver. É carga elétrica, processos, leis de Coulomb. Deixa eu falar de ondas, toda a parte de ondas, tá vendo, ó? Toda a parte de ondas. Vai ficar faltando só mesmo, ó. Onde que tá a acústica aqui, ó? Lá no mês 10, ó. Já falar tudo isso aqui de ondas estacionárias e tal. Doppler, tá vendo onde que tá Doppler? Já falar isso aqui antes. Fenômeno ondulatório, falar tudo isso aqui antes. Aí vai ficar só faltando elétrica e magnetismo para a gente acabar a física do... Terminou o ondulatório, fica faltando só elétrica e magnetismo. Eu acho ainda que, dependendo da velocidade que a gente for, a gente consegue até fazer uma revisãozinha em física para o Enem, tá? Então vamos lá. Deixa eu expor meu slide aqui. Galera, ondulatória. Eu começo falando de ondulatória, assim, o que é ondulatória, né? O que são ondas, a gente precisa entender as características das ondas. Precisamos entender também todos os fenômenos relacionados às ondas e precisamos entender, né, e conseguir relacionar a ondulatória com as características ondulatórias da ótica. A gente consegue tentar associar o que nós estamos estudando aqui, que nós já estudamos em ótica. Já estudamos ótica? Já? Não ou não? Fala para mim. Não lembro. Nós estudamos ótica? Hã? Não, né? Então, tudo que eu estudar aqui, eu tenho que associar depois com a ótica lá. Então, vamos pensar. Ondulatório. No Enem, quantas questões já caíram de ondulatório de 2009 a 2018? 2019, no caso, né? São 25 questões, uma média de 2,7 questões por ano, ou seja, então eu vou ter 3 questões de ondulatório todo ano. Tá? Dessas questões, 22 questões são só de fenômeno ondulatório. Então, quer dizer que eu tenho 25 questões, então o que é mais importante no ondulatório é entender os fenômenos. Eu preciso de uma situação, problema, saber enxergar os meus fenômenos. E quais fenômenos tem? O que está acontecendo aqui? Eu preciso saber disso, tá claro? Então, esse é o nosso principal problema. Eu preciso entender quais são os fenômenos e em quais situações do cotidiano que eles acontecem. Então, né, só para a gente poder fazer um pouquinho de brincadeira, ondulatória é importante, perguntei para o Gabigol, e Gabigol fala para toda a nação rubro-negra que é muito importante, mas que tenha calma que J10 vai ajudar vocês a entender esse processo ondulatório. Gente, não é difícil. Existiram questões difíceis de ondulatório no Enem? Sim, existiram. Mas a maioria dá para fazer com enorme facilidade, tá? Então a gente primeiro precisa entender o que é uma onda. Na realidade, gente, nós vamos denominar onda todo movimento causado por uma perturbação. Então, eu fiz uma perturbação em determinado meio, seja esse meio material ou não. Então, houve uma perturbação. E essa perturbação causou um movimento de energia através desse meio. Tá? Eu quero que vocês entendam que nós temos mais diversas formas de ondas existentes, então ondas eletromagnéticas, ondas sonoras, ondas em uma corda, ondas em um lago, essa oscilação corpo-massa-mola, tudo isso são ondas. Então, na realidade, eu posso resumir ainda mais que ondas nada mais são do que um mecanismo de transferência de energia. Então, é uma das maneiras que a energia se propaga na natureza através de ondas. Tá? Então, eu posso dizer para vocês que numa onda há propagação de energia de um ponto aonde houve essa perturbação para um outro ponto. Não há em nenhum momento transporte de matéria. Então a onda jamais vai transportar matéria desse ponto que houve a perturbação para um outro ponto. Jamais. A onda só há propagação de energia. É de extremamente importante para vocês saberem que ondas só transportam energia. E aí, nós precisamos classificar as nossas ondas
de acordo com a natureza dessas ondas, de acordo com o meio em que elas são capazes de se propagar. Então, quando eu tenho uma onda que só se propaga em meio material, eu chamo essa onda de onda mecânica. E aí nós temos como exemplo clássico que você nunca pode esquecer é o som. Então, exemplo de uma onda mecânica é o som. É a única, professor? Não. Quando você faz uma onda em uma corda, quando você causa uma perturbação numa água, num lago de ondas de águas calmas, então você tem ali uma onda mecânica. Se ondas mecânicas só se propagam em meio material. Só que nós temos também um outro tipo de onda que são capazes de se propagar na ausência de matéria, na ausência de meio material. E essas ondas são chamadas de ondas eletromagnéticas. Na realidade, essas ondas eletromagnéticas elas são criadas através. Toda variação de campo elétrico gera campo magnético. E toda variação de campo magnético gera campo elétrico. Então, eu tenho uma variação de campo magnético e campo elétrico, daí o nome, ondas eletromagnéticas. E como exemplo de ondas eletromagnéticas, eu tenho quem, cara? Eu tenho a luz. Então, eu te dei dois exemplos, um para ondas mecânicas e outra para onda eletromagnética. É importante saber que, já que as ondas mecânicas só se propagam em meio material, então quer dizer que elas gostam de meio material. Então, eu posso afirmar para vocês que a densidade do meio é diretamente proporcional à velocidade dessas ondas mecânicas. Professor, como assim? O que você quer dizer? Eu quero dizer que se eu aumento a densidade desse meio, e aí quando eu falo de aumento de densidade, eu posso pensar nos estados de agregação. Então quer dizer que a velocidade da luz ela aumenta assim, ó, meio, vou colocar aqui, ó, meio gasoso, líquido e sólido. Então a velocidade da onda mecânica ela aumenta assim. Tá? Então, as minhas ondas mecânicas têm a sua velocidade aumentada à medida que aumenta a densidade do meio. Então, a velocidade da onda no meio gasoso é menor do que a velocidade dessa onda mecânica em meios líquidos, que vai ser menor do que a velocidade dessas mesmas ondas mecânicas em um meio sólido. Já as ondas eletromagnéticas, ela tem um pouquinho de diferença. As minhas ondas eletromagnéticas, elas, a densidade do meio, já que elas não precisam de meio material para se propagar, se eu aumentar a densidade desse meio, eu vou dificultar a sua propagação. Então, logo, a densidade do meio, né, é inversamente proporcional à velocidade dessas ondas eletromagnéticas. Então, quer dizer que ondas eletromagnéticas se propagam com velocidade menor à medida que eu aumento a densidade do meio. Então, eu posso pensar nessa mesma ideia que eu fiz aqui, gasoso, líquido, deixa eu apagar aqui, aqui é líquido, deixa eu apagar. Gasoso, líquido e sólido. A velocidade dessas ondas é assim. Então, quer dizer que ondas eletromagnéticas se propagam melhor na ausência de meio material, é onde elas têm a velocidade máxima. Depois, a velocidade do gás é maior do que a velocidade em meio líquido, que é maior do que em meio sólido. Então, essa é uma das principais diferenças entre ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, além da primeira que eu disse, só ser capaz de se transmitir em meio material, enquanto a segunda pode se propagar também na ausência da matéria, porque ela se propaga através de ondas eletromagnéticas. Quanto à direção de propagação, essas minhas ondas elas podem ser uni, bi e tridimensionais. Professor, como é que ficaria essa questão de unidimensionais? São ondas que se propagam em uma única direção.
Então, como eu estou fazendo aqui uma onda, um pulso e uma corda, essa onda se propagou somente na horizontal, ou na vertical, ou na diagonal. Ondas dimensionais, por exemplo, a onda é uma perturbação causada em uma superfície de um líquido, ela vai se propagar em duas dimensões, né? Então, por exemplo, vertical e horizontal, ou posso pensar norte, sul, leste, oeste, então duas dimensões. Já ondas tridimensionais, né? Então posso pensar aí em ondas luz, o som, net, ondas de rádio, são tridimensionais. Elas se propagam nas três dimensões. Quanto à direção de vibração, eu tenho as ondas transversais e ondas longitudinais. As ondas transversais são ondas que o sentido de pulso, a pulsação, a perturbação e a propagação são perpendiculares entre si. Então, se você analisar, como que você consegue provocar um pulso e uma corda? Você não tem que fazer uma vibração na vertical? Consequentemente, essa onda vai se propagar na horizontal. Então, os sentidos de vibração e de propagação são o quê? São perpendiculares. Esse tipo de ondas são chamados de ondas transversais. Diferentemente das ondas longitudinais, que o sentido de vibração e de propagação são coincidentes, são paralelos. Vou dar um exemplo para vocês. Olha esse pulso feito numa corda, numa mola. Eu estou vibrando ela na horizontal e ela se pulsa, está se propagando também na horizontal. Exemplo de ondas transversais. A luz, na verdade, exemplo aqui, eu posso colocar ondas eletromagnéticas. Todas as ondas eletromagnéticas são ondas transversais. Ondas longitudinais, exemplo, eu tenho aqui o som. Perceberam que eu não estou dizendo que as ondas transversais só podem ser ondas eletromagnéticas. Não foi isso que eu disse. Eu disse que todas as ondas eletromagnéticas são ondas transversais. Ponto. Aqui mesmo eu tenho uma corda, um pulso feito uma corda, e é uma onda transversal. E essa onda é uma onda mecânica. No momento eu disse assim, exemplo, todas as ondas mecânicas. Eu não fiz isso. Eu peguei, dentre as ondas mecânicas, uma importante, que é a longitudinal, é o som. Perfeito? Então, se eu fosse caracterizar o som de acordo com essas classificações que eu utilizei, o som é uma onda mecânica, que tem a sua velocidade aumentada com a densidade do meio, é uma onda tridimensional e é uma onda longitudinal. Se eu fosse caracterizar a luz, eu poderia falar que a luz é uma onda eletromagnética, logo ela se propaga no vácuo, e à medida que a densidade do meio vai aumentando, a sua velocidade vai diminuindo. Podemos falar que a luz também é uma onda tridimensional, porém é uma onda transversal. Então, olha, eu classifiquei duas ondas importantes para a gente no cotidiano. A luz, que nós vamos trabalhar na ótica, e o som, que nós vamos trabalhar na acústica. Então, a partir daqui, eu comecei a diferenciar. Eu sei que a luz é onda, na verdade, a luz é uma dualidade de onda-partícula, mas eu sei que a luz é onda, e o som também é uma onda, só que tem as suas particularidades, que nós colocamos aqui dentro da mesma panela, da mesma mistura para classificar. Tá? Galera, já que eu estava falando de ondas eletromagnéticas, eu não posso sair dessa aula sem falar para vocês do espectro eletromagnético. Nós precisamos memorizar todo esse espectro eletromagnético. Precisamos. Tá? E uma maneira que eu tenho de memorizar isso aí é usando uma frase chamada de Hamilux G. Deixa eu pegar o pessoal vermelho aqui. Então, professor, como que eu vou memorizar ondas de rádio, né, TV, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e radiação gama? Nessa frase,
escrever aqui embaixo. Ó. Hamilux G. Cada letra desta representa, cada par de letra é representada uma onda eletromagnética. Então, RA, ondas de rádio. M, micro-onda. Não sei mais nem se é micro-onda. E infravermelho. L de luz. Então, o que é a luz? Luz é uma onda eletromagnética capaz de sensibilizar a retina humana. Mas é a única onda eletromagnética que existe na natureza? Não, existem outras. Só que as outras não são capazes de sensibilizar. Por exemplo, nesse exato momento eu estou irradiando calor, mas vocês não conseguem enxergar. Por quê? O comprimento de onda das ondas de calor que é na região do infravermelho são incapazes de sensibilizar a retina humana. Eu preciso usar um adaptador, por exemplo, o binóculo de visão noturna, um sensor de radiação de calor e etc. Eu não consigo. O de ultravioleta, a gente no verão, né, ouve noticiário a incidência de UVA, UVB, UVC, mas a gente não consegue ver. Então, ultravioleta. O X de raio-X e G de radiação gama. Radiação gama. Então, Hamilux G. O que eu tenho que saber do Hamilux G? Que para direita, a minha frequência aumenta e para esquerda o meu comprimento de onda aumenta. Olha, ondas de rádio na ordem de 10 a sexta metros, 10 a quarta metros. Então, estou falando na fração de 10 mil a 100 mil metros as ondas de rádio. Já de TV na ordem ali de 10 metros, micro-ondas na ordem aí de 1/100º de metro, as ondas do infravermelho aqui, ó, 10 a menos 4, 10 milésimos de metro, né? Então, estou pensando aqui já, ó. Aqui, ó, 10 a menos 6, que seria mais ou menos a nossa luz visível, de 10 a menos 6 a 10 a menos 8. Então, estou pensando ali, se fosse pensar 10 a menos 6 é micrômetro. Tá? Então, estou na ordem de micrômetro a nanômetro ali da luz visível. A partir disso aí, eu começo a ter, né, ultravioleta, raio-x. Olha, 10 a menos 10, galera, é o Angstrom. É o tamanho do átomo. Aqui, ó, gente, já estou na ordem da casa dos átomos. Então, quer dizer que essas ondas aí do raio-x e gama espaço interatômico, que eu já estou na ordem do tamanho dos átomos. Perfeito? Galera, eu posso pensar, então, vamos melhorar aqui esse Hamilux G aqui, escrever novamente ele. Então, Hamilux Então, direita, o que eu tenho? Aumento de frequência, aumento de energia e aumento de PP, poder de penetração. Porque quanto menor for essa onda, mais fácil ela vai ser de penetrar na matéria, né? Penetrar nos tecidos, penetrar no corpo humano, e mais nociva ela será. Como assim nociva, professor? Vai fazer mais mal. Se ficar exposto a uma radiação gama, você vai ter, por exemplo, problemas irreversíveis e talvez até incompatíveis com o prosseguimento da sua vida. Tá? Vocês estão me ouvindo e estão entendendo? Porque estão muito... Vocês gostam de calcular, né? Vocês adoram calcular, né? Eu sei disso. Fala comigo aí. Vocês estão conseguindo me entender? Professor, Oi. licença, teria como repetir, porque eu me perdi na hora da anotação?
Tá, tem como sim. Mas você está conseguindo entender? Sim, não, deu para entender. Só que eu tô anotando, aí eu perdi na hora que vai para Ah, sim, direita. sem problema. Eu vou repetir tudinho ali, tá? Tá, Ah, obrigada. mas além dela, vocês estão conseguindo entender? Porque vocês gostam de calcular, né? No cálculo vocês participam mais. Quando eu fico falando da teoria, vocês ficam quietinhos, mas vocês estão copiando, né? Ou estão prestando atenção e vocês podem perguntar, podem interromper, não tem problema. Ah, professor, a gente vem do ensino médio, né? Eu tenho amigos do ensino médio que são assim, e me pergunta só no final para não me perder. Ei, comigo não tem isso não, tá? Pode me interromper a hora que vocês quiserem, tá? Pode me interromper, eu não vou me perder. Bom? Vou repetir. O Ramilux, você entendeu como é que eu vou fazer para memorizar todas as ondas do espectro eletromagnético? Ondas de rádio, microondas, infravermelho, luz. O que é luz? Ondas eletromagnéticas capazes de sensibilizar a retina humana. U de ultravioleta, X de raio-X e G de radiação gama. Esse Ramilux é a ordem que eu coloquei antes de quem? Frequência, tá aqui, ó, frequência, energia, porque se essa onda tem se ela tem uma frequência muito alta, quer dizer que ela tem muita energia. Tem uma equação da física moderna que relaciona frequência com energia, tá claro isso? É uma equação de Planck. Alguém já viu essa equação? Alguém conhece essa equação de Planck? Anthony, você já viu essa equação, Anthony? Ei, Natália, Vívia, já Sim. viram essa equação? Já viram, né? Ela é física moderna, ela não cai no Enem, tá? E esse PP é poder de penetração. Você lembra que eu estava falando aqui dos comprimentos de onda, que eles vão diminuindo? Ó, então, meu comprimento de onda é assim, ó, é o inverso, tá? Então, aqui, eu vou fazer meu símbolo, meu lambda assim, tá, gente? Ó, lambda de comprimento de onda. Então, quer dizer que as ondas de rádio são as que têm maior comprimento de onda. Então, na casa de 10.000, 100.000 metros. Já a minha radiação gama está na ordem lá, tamanho do Angstrom, tamanho do átomo, tá pelo espaço interatômico. Então, quer dizer que essas ondas que têm muita frequência e muita energia, elas têm capacidade, galera, de interagir com aquelas nossas ligações intermoleculares. É por isso que eu chamo essas ondas de ondas ionizantes. Essas ondas muito pequenas, porque elas são capazes de arrancar elétrons mesmo de ligações, né? São capazes de fazer isso, cara. E isso causa um problema. Eu vou criar um radical livre, eu vou quebrar uma ligação, vou alterar a molécula do DNA. Imagine se eu romper uma ligação entre na transcrição do meu DNA para o meu RNA mensageiro. Imagine. Imagine na hora da minha tradução proteica eu tenho um problema desse. Eu vou ter uma proteína faltando um aminoácido. Porque se eu perdi lá uma base, né, pensar lá, uma guanina, né, uracila, perdi uma base daquela base por daquela, o que vai acontecer? Eu vou ter um comprometimento do meu RNA mensageiro, que vai ter um comprometimento lá no meu ribossomo. E aí eu vou ter uma proteína, então eu vou ter uma célula produzindo uma proteína diferente do que eu precisava. Então eu tenho uma célula mutante. Então quer dizer que então quando eu falo que se aumenta o poder de penetração, aumenta a eu torno essa onda mais nociva para a saúde humana. Estou pensando na saúde humana. Uma exposição, por exemplo, a uma radiação gama pode ser fatal, pode causar alterações, principalmente alterações hematopoéticas, né? Alterações no nosso sistema hematopoético. E alguns deles até irreversíveis para a vida, né? Esse é um grande problema. Não sei se você. Não vou falar de radioatividade, nós falamos sobre. Tem uma minissérie de 5 episódios, né, relatando alguns autores, algumas pessoas falam que sim, não, outros falam que não. O pior acidente radioativo do mundo, que foi em Chernobyl, né, e fala que o número de mortes foi muito mais além do que aquilo que a Rússia disse.
né? Porque existem pessoas, as pessoas ficaram com sequelas. Então, por exemplo, até falando do Covid, talvez o número pode ser exacerbado, que estão se falando no mundo. Mas ninguém nos garante que talvez a pessoa que desenvolveu um problema do Covid, porque ele fala que fica algumas sequelas, não venha a morrer isso daqui mais 1 ano, daqui mais 5 anos, daqui mais 10 anos, devido ao problema do Covid, mesmo que eu tenha vacina. A gente não sabe o que ele é capaz de fazer. Porque esse cara parece que foi inventado pelo capiroto. Ele não tem uma fisiopatologia única, cara. Ele interage com tudo. Né? Você viu lá o RR, lá, aquele repórter esportivo da Globo, causar coágulos, né? Neuro, né? No sistema nervoso central. Então, imagine, isso é do capiroto, um negócio desse. É uma loucura. Então, a gente não sabe quais são as sequelas que está estudando, da possível sequelas que eles têm. Então, aqui é a mesma coisa, né? Então, uma radiação gama dessa pode fazer, ou um raio-x. Por isso que médico radiologista, mas eles acaba não tendo tanto contato, mas também tem, mas o técnico e o tecnólogo, sim, eles existe um equipamento que mede a sua exposição à radioatividade, né? O raio-x ali. E eles têm uma periculosidade, uma adicional de salubridade muito alta, que eles têm que trabalhar, a questão de número de dias, número de horas, tempo para se aposentar, porque eles ficam muito expostos. E por isso que tem uma plaquinha lá, um sinalzinho, tipo um desenho de mulheres grávidas, proibida a entrada. Por que proibida a entrada? Porque, como essas ondas, raio-x, radiação gama, são muito pequenas, elas podem interagir, por exemplo, com o embrião ou com o feto, e pode causar uma má formação. Elas são altamente teratogênicas. Gente, nós sabemos que essas ondas são teratogênicas, essas ondas, assim, o VA, o VB, a partir daí. A gente não sabe ainda das ondas anteriores. Não se tem estudos ainda, né? A de celular está ali em torno de micro-ondas, ali, naquela faixa ali de TV, micro-ondas. A gente não sabe se essa exposição de ondas de celulares pode causar problemas a longo prazo. Se sabe que a curto prazo não tem problema, mas a exposição essas ondas de celulares por um tempo prolongado pode sim vir a causar problemas. Por isso que fabricantes de celulares pedem para você não guardar o celular, por exemplo, em regiões de maior incidência, por exemplo, de câncer, por exemplo, nos peitos, na genitália, né? Evitar ficar muito, não dormir com o celular próximo à cabeça, evitar de ficar falando um tempo prolongado pelo celular, falando pelo celular, se possível, ligar a viva voz. Então, alguns fabricantes, porque não se sabe ainda, é algo recente. Nós estamos expostos a uma nova radiação recente, a uma nova onda eletromagnética recente. A gente não sabe se isso vai fazer mal a longo prazo. A gente não sabe. Não sabemos. Não sabemos. Mas, tá tranquilo, Ramilux? Só que eu preciso saber, já caiu no Enem, inclusive, que essa luz, eu coloquei aqui só da luz, tá? A luz também, L de luz, essas ondas eletromagnéticas, né, que tem a sua velocidade diminuída à medida que aumenta a densidade do meio, que ela existe na realidade, vou colocar 7 cores, né, que são as cores do arco-íris, que é importante para a gente. Eu consigo dividir isso aqui no VA, VAV. São as cores do arco-íris. Importante, já foi cobrado no Enem. Aqui é a mesma coisa. Para a direita, aumenta a frequência e para a esquerda, aumenta seu comprimento de onda. Então, quer dizer que quais são as ondas de maior comprimento de onda? Professor, quais são as ondas? O vermelho. Quais são as ondas de menor frequência? O vermelho. Quais são as ondas de menor comprimento de onda? Violeta. E de maior frequência? Violeta. As luzes, toda vez que eu me falo luz, para você tem que ficar atento ao seguinte: ele está falando de uma onda eletromagnética que nós estamos enxergando, ou seja, ela sensibilizou a visão humana. Quais são essas ondas? Verde e vermelho. Para dar frase, tá? É laranja, só que eu vou falar alaranjado. Então, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta.
Perfeito? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Direita, maior frequência, esquerda, maior comprimento de onda. Tranquilo aí para vocês? Alguma dúvida? Quer que eu repita alguma coisa? E aí? Tranquilo? Galera, aqui é só uma ilustração para vocês, como eu disse para vocês. Então, tem lá ondas de rádio, né, micro-ondas, infravermelho, luz visível. Tá vendo aqui, ó? Eu estou falando de radiação gama, já desenhei um átomozinho aqui, ó. Estou falando, já estão nos tamanhos dos tamanhos dos modelos atômicos. Aqui, só para vocês ilustrarem um pouquinho mais, as ondas de rádio estão do tamanho aí dos edifícios, micro-ondas aí em torno do tamanho, entre os micro-ondas, né, rádio, TV aí, eu estou na faixa de tamanho de seres humanos até de borboletas, o infravermelho da ponta de agulha, a luz visível, o tamanho dos comprimentos de onda são na ordem do tamanho de micro-organismos, a ultravioleta no tamanho de moléculas, macromoléculas, os raios-x, tamanho do modelo atômico, e a radiação gama, tamanho do núcleo atômico. Né? Só para a gente poder entender e fazer o comparativo com os tamanhos. Sempre quando eu monto um slide, eu disse para vocês que eu gosto de fazer questões fundamentais para a gente poder tentar forçar o que foi dito aí na parte teórica. Então, aqui o exercício número 1. Eu também tenho questões de Enem nesse slide, tá? São exemplos de ondas de raio-x, são exemplos de ondas, os raios-x, os raios gama, as ondas de rádio, as ondas sonoras e as ondas de luz. Cada um desses 5 tipos de ondas difere de algum modo dos demais. Qual alternativa apresenta uma afirmação que diferencia corretamente o tipo de onda referido das demais ondas acima citadas? Letra A. Os raios-x são as únicas ondas que não são visíveis. Não, eu não consigo ver também a radiação gama, não consigo ver as ondas de rádio. Nesse exato momento, nós estamos imersos em um mar de ondas eletromagnéticas. Ondas de rádio, TV, internet, e nós não estamos vendo porra nenhuma. Não dá para ver nada aqui. Letra B. Raios gama são as únicas ondas transversais. Não, eu disse para vocês que todas as ondas eletromagnéticas, aí entra ondas de rádio, raio-x, raios gamas, né? A própria luz são ondas transversais. Então a B também não é. C. Ondas de rádio são as únicas ondas que transportam uma energia. Muito pelo contrário, todas as ondas somente transportam energia. D. Ondas sonoras são as únicas longitudinais. Essa é a nossa resposta correta. Letra D, de dado. Galera, e aí? De boa? Seguindo, nós vamos até 45, tá? Galera, eu vou dar uma noção, dá para dar essa noção completa hoje, mas amanhã eu vou dar uma noção para vocês de MHS. Eu não vou falar de equações da posição, da velocidade, da aceleração do MHS, porque isso não cai no Enem. Isso cai na prova da Unicamp, prova do ITA, do IME. Eu vou dar uma noção de MHS para vocês, da onde que surgiu esse movimento harmônico simples, quem foi o percussor, o que ele estava observando, como é que eu consigo associar o movimento harmônico com o movimento circular. Perfeito? Exemplos de corpo massa-mola, né? E pêndulo como exemplos de objetos que executam o MHS, a gente consiga fazer as únicas 3 questões do Enem que nós temos em todos os tempos. Tá? Então, amanhã a gente começa a falar de MHS. É simples. Eu tenho que mostrar para vocês alguns simuladores. Então, nós vamos focar aqui, ó,
no corpo massa-mola e num pêndulo simples, tá? Nós vamos focar isso aqui, vamos entender tudo isso aqui, só que eu não vou dar equação para vocês aqui, nem da posição, perfeito? Nem da velocidade, nem da aceleração. Não tem necessidade para o nosso curso aqui trabalhar com isso, tá? E sempre quando eu dou também essa matéria, o grau de aceitação é muito pequeno, bicho. A galera não tem aplicação para o Enem, cara, não tem, não adianta. Ah, professor, eu quero, mas não adianta, não cai no Enem essa parte de posição, de velocidade, aceleração, essas equações, essas funções trigonométricas da posição, da velocidade, da aceleração, não cai na prova do Enem. E se cair, gente, na boa, a galera não vai acertar. Não vai. MHS, essas funções, são mais de nível superior do que de nível médio. Então, não se preocupa com essa questão. Entende primeiro a parte teórica. Como que eu posso associar o período ou a frequência dessas duas situações, do corpo massa-mola e do pêndulo simples? É isso que eu preciso saber. Tá? Então, amanhã nós vamos ter, pode anotar aí, noções de MHS. Tá? Noções. Galera, alguma pergunta aí, alguma dúvida? Marcado aí para amanhã? Marcado para amanhã nossa aula de MHS, nossa noção de MHS? Tá? Perfeito, Nath. Obrigado, galera. Então, ó, amanhã, noções de MHS. Muitos de vocês já estudaram, tem noção noções do que é isso. Eu só vou focar nisso no ponto que o Enem cobrou e nas questões que o Enem pode vir a cobrar. Show? Galera, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês. É massa dar aula para vocês. E vamos participar um pouco mais aí. Porque eu acho que às 11 horas vocês estão com fome. Só pode. Um abraço. Fui. Qualquer dúvida, me pergunta lá no WhatsApp. Ah, eu já terminei a lista também de equilíbrio químico. Eu mando para vocês lá também. Tá? Aí eu vou ficar devendo só, dentro da físico-química, uma lista de eletroquímica e a outra de radioatividade. Aí depois eu vou para as listas de física que eu estou atrasado para mandar para vocês também. Galera, um abraço. Fui.